Se você acha que as maiores atrocidades contra a espécie humana foram cometidas por Adolf Hitler no Holocausto, eu sinto muito lhe informar que nós temos uma situação muito pior antes desse acontecido. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou a Prof. Ju, bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre a eugenia. A eugenia, que também pode ser descrita de forma simplificada como preconceito genético, não só aconteceu muito antes do Holocausto com Adolf Hitler, como ela foi uma influenciadora das ideias e dos propósitos de Hitler. E agora nós vamos descobrir o porquê. Em 1890, em Nova York, no vilarejo mais especificamente de Cold Spring Harbor, foi fundado um laboratório para que se pudessem fazer alguns testes científicos. Esses testes eram bem direcionados para experimentos relacionados à genética e a fundação desse laboratório foi logo depois aí do enunciado de Darwin com relação à teoria da seleção natural. Então muitos acabam confundindo ou a história trazida de forma incorreta acaba trazendo essa ideia da eugenia associada a Darwin, o que não é real. Porém, nós temos aí como protagonista dessa história toda um primo de Darwin, que seria Francis Galton. Vou colocar uma imagem dele aí e então, diferentemente do que Darwin propunha e do que Darwin estudava, nós temos aí o primo Francis Galton que trouxe algumas ideias um pouco distorcidas a respeito dos estudos relacionados aí à evolução humana. Nós temos que lembrar que nesse período em que tudo isso está acontecendo, entre o ano aí de 1890 a 1920, tudo muito recente, nós temos, pensando em história, né, temos muitos fatos acontecendo. Então, nesse período do final dos anos 800, nós temos a teoria de Darwin da seleção natural sendo colocada aí nos artigos científicos e as ideias de Darwin entrando em questão, o que nós seguimos até hoje, considerando aí a teoria sintética da evolução. Temos também nesse exato momento, né, o pai da evolução Darwin colocando suas teorias e o outro pai, que é o pai da genética, o nosso querido Gregor Mendel, colocando também nos artigos científicos as suas teorias referentes à genética, que depois se tornariam a primeira e a segunda lei de Mendel. Mendel, no entanto, não foi reconhecido com os seus primeiros trabalhos, tendo então somente o reconhecimento aí dos seus estudos por outros estudos que corroboraram as suas ideias, e foi depois que Mendel havia falecido. Então, nesse momento, nós temos um borbulhão de informações acontecendo com relação à seleção natural e aos estudos referentes à genética, à origem da vida e tudo mais. E é nesse momento que se encaixa Francis Galton, o primo de Darwin. Então, para a gente entender a eugenia, a gente precisa voltar nesses meados de 1800, lá na Inglaterra, na era vitoriana, com o primo de Darwin, Francis Galton, que é esse ser de luz que está na foto aí para vocês. Francis Galton, então, era antropólogo, geógrafo, explorador, meteorologista, psicólogo, mas o que ele mais gostava de trabalhar ou de estudar era a genialidade da herança biológica. E Galton acreditava então que se a gente conseguisse de alguma forma quantificar essa herança genética, essa herança biológica que nós temos, nós seríamos capazes de controlar essa herança e produzir seres humanos melhores, como a gente faz hoje com o melhoramento de plantas, com o melhoramento dos animais e por aí vai. Então, esse primeiro programa de reprodução seletiva entre seres vivos, né, seres humanos que eram considerados superiores, foi dado o nome de eugenia. E faz muito sentido esse pensamento dele quando a gente pensa que, historicamente falando, tudo que eles viviam naquele momento, tínhamos aí, olha como é importante saber história para entender biologia, né? Nós tínhamos uma revolução aí dentro da parte tecnológica acontecendo com as ferrovias, com os metais, o ferro, o aço,
E por que então não pensar nesse tipo de revolução com relação às ciências da vida? E essas ideias de Galton começaram a se propagar pelo mundo, inclusive nos Estados Unidos, que foi um local onde as pessoas começaram a tomar essas ideias de forma muito forte e começaram a querer criar julgamentos e questionamentos com relação às pessoas que eles observavam. Quando os camponeses, depois da Revolução Industrial, começam a ir para as cidades à procura de emprego, eles começam a se deparar com uma situação não vista antes, como, por exemplo, alcoolismo, crime, prostituição. E esses problemas sociais que os Estados Unidos enfrentaram, com essa massa da população procurando emprego nas fábricas, fez com que se criasse então um público para a eugenia. A teoria da eugenia então de Francis Galton deu então uma explicação biológica para tudo que eles estavam vendo acontecendo nas ruas. Ou seja, tudo se resumia a problemas hereditários. Só que, no entanto, não era bem essa ideia que Galton queria transmitir. Quando Galton se tratava da eugenia, ele queria era fomentar a criação ou a reprodução de gênios. Só que nos Estados Unidos a eugenia então ganhou os contornos mais negativos possíveis. Segundo alguns historiadores, naquela época então, nos Estados Unidos, o termo que se usava é que a população estadunidense estava se degenerando. Por isso eles precisavam então controlar a reprodução dos seres humanos que viviam naquela época. Existem até recortes de revistas, gente, de meios de divulgação da época. Eu vou tentar deixar uma imagem aqui para vocês que diz justamente isso na capa. Nós devemos reproduzir ou esterilizar os defeituosos. Então é mais ou menos assim. Quando eles viam uma pessoa que tinha uma tendência a ser alcoólatra, ou a ser criminoso, ou a ter atitudes violentas e tudo mais, tudo era explicado pelos genes. Então, aquela pessoa tem genes que não são bacanas de serem transmitidos para as próximas gerações, vamos esterilizar essa pessoa. E aí nós tivemos esse interesse com relação à eugenia, não só por esses cientistas horríveis, mas também por pessoas que estavam interessadas em entender sobre hereditariedade. E é aí que começa a história do nosso laboratório que foi citado ali no início do vídeo. Eles criaram esse laboratório e começaram a registrar diferentes informações relativas às pessoas que passavam por lá. Desde cor dos olhos, idade, daltonismo, epilepsia e algumas informações curiosas, como por exemplo, amor pelo mar, ciganismo, vagabundagem, genes de guerreiros e por aí vai. E esse termo se tornou tão comum nos Estados Unidos que eles faziam, inclusive em algumas feiras populares lá nos estados, o concurso das famílias mais aptas. E a família que geneticamente tivesse um material ali, ó, nota 10, recebeu uma placa escrita: eu tenho uma bela herança. Fazendo alusão aí a um versículo bíblico de Salmo 16. Versículo 6. E não só tínhamos esses tipos de concursos, mas nós também tínhamos nas faculdades, nas universidades, concursos que incentivavam os jovens mais aptos, mais inteligentes e geneticamente melhores do ponto de vista deles, a se reproduzir. E nessa mesma época, em meados de 1920, era legal esterilizar pessoas nos Estados Unidos. E não foram poucas as pessoas que passaram por essa atitude inescrupulosa. E vários casos ficaram famosos de pessoas que tinham epilepsia, eram consideradas débil mentais e por isso elas acabavam tendo o seu direito de reprodução retirado, ou seja, passavam por um processo judicial em que a corte determinava pela esterilização dessas pessoas. A justificativa é que esses genes não deveriam então ser passados para frente. Nós precisávamos criar então seres humanos, super-heróis, e essas pessoas não teriam condições de passar esses genes para criar tais pessoas. E nos anos 30 a esterilização então disparou. Surdos, epiléticos, cegos, débeis mentais,
todos eram motivos para a esterilização. E não só essas características fisiológicas, mas também características como raiva, pobreza, eram diagnóstico para que essas pessoas fossem esterilizadas, porque segundo os próprios médicos e cientistas, essas pessoas paupérrimas, elas eram um obstáculo para a sociedade que estava em risco. E por incrível que pareça, 60 a 70 mil pessoas nos Estados Unidos foram esterilizadas nesse momento. E pior, nós temos estados como a Virgínia que manteram essa esterilização até os anos 1979. Depois da Segunda Guerra Mundial, a eugenia foi associada então à Segunda Guerra, mas como nós vimos, ela começou muito antes do Holocausto. E os avanços dos estudos de genética fizeram com que essa teoria acabasse caindo em descrença. Só que esse assunto então não foi esquecido. Muitos historiadores que viveram nesse período ou que estudaram esses horrores que aconteceram com a sociedade americana nesse momento resolveram investigar e entrevistar essas pessoas e aos poucos foram reunindo documentos e situações para trazer essa situação em questão. Tem até uma reportagem que eu achei de Lewis Reynolds, vou colocar a foto dele aí pra vocês, um senhorzinho que hoje ele tem 88 anos de idade e quando ele era criança, o primo brincando com ele jogou uma pedra na sua cabeça e ele acabou convulsionando. Depois dessa suposta convulsão, ele foi levado numa colônia da Virgínia para epiléticos e depois, quando ele muito distante foi se alistar no exército, ficou sabendo por intermédio dos médicos que ele jamais poderia ter filhos, ou seja, naquele momento em que ele foi internado ele havia sido esterilizado. Então algumas pessoas que viveram nesse momento na Virgínia, hoje que ainda estão vivas, conseguiram receber uma indenização do governo, porém o seu direito de ter filhos foi realmente tirado. Então quando a gente pensa não só na questão do Estado, mas como na questão da ciência também, é muito importante que a gente tenha esse cuidado de não genetizar ou medicalizar os seres humanos quando pensamos com relação às suas questões, mesmo que elas sejam condições humanas que nos assustam, nos incomodam e nos custam. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa curiosidade. Curta, comente, compartilhe com alguém que ainda não conhecia sobre essa barbárie vivida na espécie humana, porque você está vendo, né? Biologia não é só para você decorar para o vestibular, passar, tirar 10 na sua prova e passar de ano, não só. Biologia é para a sua vida.